Oi! Boa tarde, lidéricas! Aqui é Paula Dalbello, quarto dia de maratona, tá maravilhosa, criando oportunidades online. Se você perdeu alguma das lives, corre lá no nosso canal do YouTube, tô salvando as lives lá. Na verdade, só falta eu subir a de ontem do Lauro, teve uma repercussão muito boa, muitos feedbacks. Quero muito contribuir para o desenvolvimento de vocês para um negócio digital. Eu falo isso por experiência própria, porque eu comecei já tem um tempo, né? Na verdade, um desejo já tem tempo, eu estou procrastinando. Fim do ano passado eu resolvi dar fim à procrastinação e lancei em fevereiro meu primeiro produto online, com aquele processo todo de lançamento de semente, tal e tal. Aí, por conta disso e da importância que eu sempre achei no desenvolvimento de um negócio online, é que eu quis criar essa maratona. E ela veio num momento, obviamente, né, delicado do país, do mundo, né, da economia, enfim. Então, se você tem uma ideia aí na gaveta, um projeto, pensa direitinho, porque a hora já passou de você tirar do papel e colocar em prática. Trouxemos aqui vários especialistas, hoje tem mais uma. Nós vamos falar de audiência, né? Me conta de onde são seus colares. Gente, já que é live, né? Já vamos cortar aqui, né? Gente, esse daqui eu comprei na praia, na época que a gente podia ir pra praia. Depois a gente troca umas figurinhas, viu? Mas a Tati e a Conelli tem vários lindos, viu? Tem vários da Tati. Amanhã eu vou usar um da Tati, tá bom? Que aí eu vou poder colocar um link pra vocês comprarem. Lindo esse, né? Dá com tudo. Ai, gente, muito bom. Outra coisa que antes da gente começar mesmo o que eu ia falar? Do grupo do Telegram. Gente, o grupo já tá com quase 100 mulheres, 100 empreendedoras. O grupo serve pra gente fazer uma união aí de cabeças pensantes, trocarmos ideias e soluções neste momento de crise, nesse momento de desafio, nesse momento que exige mais da gente, exige mais paciência, exige mais foco, mais produtividade, mais equilíbrio emocional, certo? Então, não surte em casa, não enlouqueça, canalize essa energia para coisas positivas, porque como eu estou dizendo isso repetidas vezes, isso vai passar. E aí, como a gente quer estar lá no final da quarentena? Eu quero estar melhor, tá bom? E os outros? Tá bom? Ai, amiga, só você. Você viu que nem brinco eu tô usando, né? Porque eu falei, ai meu Deus, vai ficar muita coisa para meia tela só, é muita informação, né? Não. Mas a gente... E você vê como é interessante. Ai, tudo bom, Carol? Oi, Bem-vinda! gente. Oi, Paulinha, tudo bem? Que delícia! Tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Seja muito bem-vinda, obrigada aí pela disposição e Obrigada, que disponibilidade. isso. Estou muito feliz de Beleza. compartilhar um pouquinho o que eu sei de internet com vocês aí. Perfeito, perfeito. Ô, Carol, a gente podia começar, eu sempre começo, né, pedindo para os convidados fazerem um pitch, para você se apresentar, falar do seu Claro, trabalho, né? A gente que já está claro. treinada aqui do No clube. Clube de Negócios da Lidérica, viu, gente? Ajuda muito a gente com o nosso pitch de É vendas. verdade, é verdade. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está assistindo aqui. Acho muito importante nesses momentos a gente tentar buscar, né, conhecimento de alguma forma. E, bom, vou me apresentar para vocês agora. Eu sou a Carol, da Ponto Com Produção de Conteúdo, que é uma agência de comunicação digital voltada para marcas empreendedoras. Então, eu ajudo empreendedoras a posicionarem ou o seu negócio ou a sua marca pessoal aqui no mundo digital. Então, trabalho com social media, com branding, tudo que você precisa para realmente estar inserido e posicionado dentro do mundo digital. Perfeito. Fez as nossas artes, né, do encontro de março, Verdade! é de Aca A gente, linda. a gente trabalha Perfeito. com produção de conteúdo aqui na Ponto Com, então
toda a parte de conteúdo mesmo que você precisa para estar gerindo as suas redes sociais, a gente acaba fazendo aqui na agência. Então, edição de vídeos, criação de artes digitais, tudo dentro desse universo digital a gente acaba fazendo por aqui. E tá crescendo a demanda de vídeos, Carol? Tá, Paulinha, cada vez mais a gente tem visto que as pessoas, né? Porque o que a gente tem visto hoje dentro do mercado digital é que as pessoas buscam cada vez mais se conectar com aquela outra pessoa que está do outro lado da tela, com aquela marca. E os vídeos, eles causam mais essa aproximação, né? A gente consegue sentir um pouco mais daquela pessoa. Então, é o que eu sempre falo, né? A gente tentar ao máximo personificar e humanizar a nossa marca, né? O nosso posicionamento, porque realmente a gente está numa era, né, da comunicação, do mundo digital, que as pessoas querem se conectar. Então, qual é o seu propósito? O que fez a Carolda.com se conectar com a Lidérica? São os nossos propósitos, nossos valores que estão alinhados. Então, acho que cada vez mais a gente está vendo que essa é a nova tendência do mercado. Exato. Perfeito. Você fala muito mesmo de humanizar, de aproximar. E aí vem aquela questão, né? Que a gente falou essa semana, a gente bateu bem nessa tecla. Às vezes as pessoas, pensa bem, quem não teve essa preocupação nos últimos meses ou anos, agora está sofrendo mais. Porque como é que você vai desenvolver um relacionamento com a sua audiência, com seus prospectos do dia para a noite? Exatamente. Não é? Eu acho que assim, hoje a gente vai falar sobre como crescer a sua audiência. E uma coisa que a gente precisa ter em mente o tempo todo é que você criar um relacionamento, você criar uma conexão com o seu público leva tempo. Eu não vou. É muito difícil, né? A gente conhecer uma pessoa e logo de cara já se identificar com ela, de saber tudo sobre ela. Esse relacionamento ele vai sendo criado aos poucos, né? Então, a gente também traz esse tipo de relação para dentro da internet. Então, realmente, se você não começou já a pensar no seu negócio, né, inserido dentro do mundo digital, eu acho que já está passando da hora, você precisa correr atrás, mas também vai com calma, porque isso leva tempo. Você não vai... É como se fosse uma gestação, né? Vamos dizer assim. Não é do dia para a noite que você vai estar dentro da internet, que você já vai ter uma audiência, que você já vai ser considerado uma autoridade dentro do seu nicho. Tudo leva tempo para ser construído, né? Perfeito. Então, agora... Tcharam! Então, pôr ali a foto. Eu sempre esqueço de pedir para vocês verem. Mas tudo bem, é como fazer crescer sua audiência, né? E, gente, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, né, para quem está assistindo a gente agora, é realmente trazer algumas soluções, algumas práticas, algumas dicas de como vocês se posicionarem nesse mundo digital, com foco no Instagram, que é a rede social do momento, e você conseguir fazer essa sua audiência crescer de uma maneira orgânica. O que é uma maneira orgânica? Sem você precisar fazer investimentos em publicidade. É claro que se você tiver... Bom, hein? Então, a gente tem algum... Porque o que acontece, Paula? Hoje a gente fala muito dos algoritmos do Instagram, né? Mas às vezes as pessoas não sabem realmente como eles funcionam. Então, como que funciona a rede do Instagram, a rede do mundo digital? A gente trabalha, né? Eles funcionam através de publicidade. Então, o Instagram, o que faz a receita dele gerar é o que as grandes empresas pagam em publicidade. Então, quando eu estou inserindo o meu negócio ali no Instagram, teoricamente, eu teria que pagar para conseguir ser mais vista. Só que o Instagram, ele ajuda, né, com aquelas coisas do algoritmo dele, ele ajuda pessoas, né, perfis que conseguem manter as pessoas mais tempo dentro da plataforma. Então, por exemplo, se eu produzo um conteúdo muito legal, que você fica lendo a minha legenda, você fica interagindo comigo, eu fico mais tempo dentro da plataforma e, consequentemente, o Instagram consegue me mostrar mais publicidade. Entendi. Então, ele acaba ali dentro dos algoritmos, se o meu conteúdo te prende na rede, ele vai ajudar o meu conteúdo a ser entregue para mais pessoas. Mais pessoas ainda. E aí, né, fugindo agora um pouco dessa questão
do pago, da publicidade, a gente tem algumas ferramentas, né, de conteúdo para realmente ajudar as pessoas a prenderem a atenção do seu público, né, e ficar ali mais tempo na internet e, consequentemente, conseguir aumentar o seu público. Certo. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Você quer que eu... Você vai me pedindo, tá? Para passar. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Né? Eu tava explicando aqui um pouquinho como funciona o Instagram para vocês e por que que a gente fala tanto do Instagram, né, como uma ferramenta para posicionar o seu negócio no mundo online. Hoje o Instagram ele tem mais de 1 bilhão de usuários ativos e é muita gente, né? E o que é mais impressionante do Instagram é que pelo menos 600 mil pessoas, milhões de pessoas, na verdade, fazem o acesso diário, ou seja, 60% desse público que a gente tem tá todos os dias dentro da rede. É muita gente. Muita gente. É muita gente. E aí, o Instagram ele tem algumas características que tornam ele esse potencial, Sim. né? O poder de engajamento dentro do Instagram é muito mais alto, ele é 4 vezes maior do que do Facebook, né? Então, a gente... Independente da idade? Paulinha, eu costumo dizer que cada rede social ela tem um perfil. E aí você precisa saber se posicionar em cada uma delas. O tipo de conteúdo que eu produzo para o Instagram pode não funcionar no meu Facebook. Então, vai depender muito de como é o seu público, de como está funcionando ali o seu posicionamento e realmente a sua audiência, como ela está consumindo aquele tipo de conteúdo. Então, geralmente, quando o assunto é mais direcionado para pessoas de uma faixa etária um pouco mais velha, ali de 50 anos, 60 anos, sim, geralmente o Facebook acaba sendo uma plataforma mais popular. Mas, em contrapartida, em questão de engajamento, de realmente estar ali interagindo, de estar consumindo aquele tipo de conteúdo, o Instagram, ele vai para frente. Entendi. Entendeu? O meu Instagram funciona melhor do que o meu Facebook. Muito melhor. Mas isso foi com o tempo. É engraçado isso, né? Paulinha, sabe o que é muito engraçado? Eu trabalho, né? Para quem não me conhece, eu sou jornalista. E em 2015 eu abri uma agência junto com o meu marido de produção de conteúdo e gerenciamento de mídias sociais, só que voltado para artistas e cantores. Então a gente só trabalhava com esse nicho. Uhum. E é muito engraçado que hoje meu marido ainda continua com essa agência. E o mais engraçado é que o tipo de produção de conteúdo que a gente fazia naquela época, em 2015, para agora, é totalmente diferente. Por quê? Né? Lá em 2015, o público não engajava tanto, o Facebook era muito mais forte do que o Instagram. Hoje o Instagram, ele acaba demandando muito mais conteúdo do que o Facebook, né? Então, o nosso giro de conteúdo é muito maior no Instagram. Então, a gente consegue perceber ao longo do tempo como que as pessoas também foram migrando do Facebook para o Instagram. Exato. E aí, poucas pessoas... né? E aí, quem geralmente faz mais parte desse mundo digital acaba agora ficando mais no Instagram do que no Facebook. Perfeito. E aí, agora falando um pouquinho em relação a compras, né? Porque hoje, além da gente se posicionar na internet, a gente também quer vender. E aí, entra a parte que o Instagram também, ele super ajuda as pessoas, né? A gente tem alguns dados falando que 83% dos usuários do Instagram encontram novos produtos ou serviços dentro da plataforma. É um número muito grande. Então, você imagina, daquele 1 bilhão de pessoas, 83% encontra novos produtos na plataforma. Então, a plataforma ela também serve para ser um mecanismo de busca de outros produtos, né? De você conhecer novas coisas. É como se fosse uma vitrine. A vitrine usa como se fosse uma busca, uma ferramenta de busca igual o Google da vida. Exatamente, exatamente. Entendeu? E aí o Instagram também ajuda 80% dessas pessoas
a realizarem realmente esse tipo de compra. Então, é uma rede que está sempre ajudando muito quem está com algum negócio online, quem está pensando em se posicionar e vender pelo mundo digital. Perfeito. Pode passar, Paulinho, o próximo slide. Momento. E aí, agora falando, né, sobre o momento que a gente está vivendo e qual, né, a live que a gente está fazendo hoje é de uma maratona sobre como a gente co-criar, né, alternativas para esse mundo digital perante o momento que a gente está vivendo. Exato. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, a gente já teve um aumento de 40% nas vendas do mundo online. Então, realmente, a gente está vendo que é uma tendência, que não está tendo como fugir disso. E assim, o mundo online, ele apresenta tantas opções, né, pra gente, tantas oportunidades, que se a gente escolher uma só, a gente já consegue se virar. Então, a gente precisa estar ali presente, a gente precisa se fazer presente também para aparecer, para ser visto, para a gente mostrar que realmente a nossa marca existe. Para ser lembrado, né? Quem não é visto Para ser não é lembrado, lembrado. não é lembrado, exatamente. Já dizia o ditado, né? Então, gente, vamos lá. Então, hoje o nosso foco aqui, né, nessa live vai ser falar como vocês podem usar as ferramentas do Instagram para construir uma audiência bem engajada e criar uma comunidade forte em torno da sua marca. Tá bom? Pode passar, Paulinha. Ok. Pontos importantes agora. Opa, tem boa notícia aí. Tem boa notícia. Porque como a gente falou lá no começo, Paula, né? A gente criar uma audiência orgânica do zero realmente é um processo difícil, É é um processo desafiador, né? demorado, é desafiador. Então, o que eu tenho de dica para dar nesse primeiro momento é não desanimem. Leva tempo. Você vai ter que mudar de estratégia várias vezes, né? Porque às vezes você pensa que o seu público quer consumir uma coisa e ele está querendo consumir totalmente o oposto daquilo que você está fazendo. Então, assim, é muito uma questão de teste também. Então, é você testar, é você validar aquilo que você está fazendo, né? E assim, os maiores desafios nesse processo de criar uma audiência é realmente você conseguir manter a frequência e a consistência. Tem algumas pessoas, né, que não conseguem entender qual que é a diferença desses dois. A nossa frequência é a nossa periodicidade. Então, eu vou publicar todos os dias, eu vou publicar 3 vezes por semana. E a consistência é você fazer aquilo Perfeito. repetidamente, né? Então, se eu vou publicar 3 vezes por semana, não é publicar essa semana e semana que vem, não. É publicar essa semana, na próxima, na outra, no próximo É, mês e assim ir fazendo. Porque é essa consistência que vai mostrar também que a sua marca é uma marca séria, é uma marca de credibilidade. E a boa notícia para todo mundo é que quando a gente constrói uma audiência realmente fiel, né, qualificada, engajada, a gente não precisa ter milhões de seguidores para conseguir rentabilizar o nosso perfil, né, o aí, nosso mundo online. Então, assim, né, recentemente, um último case de sucesso que foi da Liz Baus, da escola de Insta. Ela fez um lançamento de uma mentoria dela no valor de R$ 2.000 e ela vendeu em uma semana R$ 500.000 em mentoria. nossa. E assim, ela não chega a ter, se eu não me engano, 100 mil seguidores. É claro que é um pouco diferente, né? Um pouco fora, talvez, da realidade de muitas empreendedoras, mas o que eu quero trazer com esse case de sucesso é que realmente a gente consegue fazer, rentabilizar isso de uma maneira muito natural até, né? E com uma audiência consistente. Acho que isso que é o mais importante. É. Você sabe que eu estava assistindo uma live um tempo atrás e a menina falava assim, essa questão da audiência, e ela colocou uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas não cuidam do que tem, ou seja, da audiência que já conquistou, ou seja, os seus seguidores, os seus 1.000 seguidores, os seus 5.000 seguidores, seus 100 seguidores, que seja. E já está procurando outros. Então, eu acho que o exemplo dela, da Alice e de muitos outros, é o seguinte: cuide primeiro do que você tem, constrói aquela audiência
né, constrói um engajamento bacana com eles, converse com elas, para depois ir procurar outras, né? Eu vejo pessoas reclamando de aumentar a seguidores. Isso eu já vi, porque eu leio muitos comentários, às vezes, de posts de outros perfis. Aí uma menina assim, perguntando como é que fazia para crescimento orgânico de seguidores e tal. Aí me deu uma curiosidade para eu ver o perfil dessa menina que estava reclamando. E, gente, tinha post dela recente com comentários de comentários sem ser respondidos, por exemplo. Então é isso que eu quero dizer. A pessoa não cuida nem do que tem, já está querendo mais. Não faz Exatamente. sentido. Paulinho, uma coisa que eu falo muito é que assim, se você não tem um relacionamento com aqueles 100 seguidores que você tem, você não vai conseguir criar um relacionamento com 100 mil seguidores. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que a rede social ela deu uma transformada na forma com que as pessoas se comunicam com as empresas. Então, é uma comunicação muito direta agora. Então, eu preciso também estar o tempo todo dando esse feedback, dando essa resposta, né? Eu quero tanto criar uma comunidade em volta da minha marca, mas eu não quero me comunicar com essas pessoas, eu não quero me conectar com elas, então como que eu vou criar uma marca? Mas é. Entendeu? Então não faz sentido realmente. É muito o que você falou. Não tem sentido a gente querer muitos seguidores se a gente não vai dar atenção para eles, se a gente não vai conseguir manter eles engajados. Então é realmente um trabalho bem difícil, né? Você precisa também estar ali cultivando sempre, né? Cultivando, é. Aquele público. Porque mais do que seguidores, aquilo são pessoas, aquilo são potenciais clientes. Então, você precisa de um relacionamento, né? Relacionamento. Acho que essa é a palavra do momento agora. Vamos então lá para as dicas, Paulinha? Essa? Vamos lá. Então, gente, como que eu vou fazer para crescer a minha audiência? Né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar as outras lives que teve aqui durante a semana no Instagram da Lidérica, mas todo mundo que passou por aqui falou muito da questão de definir o seu nicho, quem é a sua persona e por que que isso é tão importante, né? A gente precisa entender a chave, né, da minha audiência vai ser o meu conteúdo. Mas para quem eu vou comunicar esse conteúdo, né? O que eu vou comunicar nesse conteúdo? Isso a gente precisa ter muito bem alinhado para a gente ter uma comunicação clara, direta, assertiva. Então, quando eu falo que eu preciso de novo eu preciso definir nicho, de novo você vai precisar definir nicho, você vai precisar definir subnicho, você vai precisar identificar qual é a ajuda que você dá para as pessoas, qual é a sua promessa, quais são as dores, né, da sua audiência. E quando a gente tem personas, tipo lá o nosso público-alvo, porque o público-alvo ele é muito abrangente, né? Ontem eu ouvi você falando na live sobre o público-alvo da Lidérica, então são mulheres, geralmente entre 35 a 45, 50 anos, mas vamos personificar esse público-alvo. Como é o perfil dessa mulher, né? O que ela faz, o que ela gosta de fazer, onde ela trabalha, ela tem filhos, ela é casada, para a gente conseguir deixar a nossa comunicação o mais assertivo possível. Quanto mais claro você for nas redes sociais, mais fácil vai ser das pessoas te acharem, de encontrarem o seu serviço e de realmente falar, eu preciso desse serviço. Como que eu vou falar para alguma marca? Eu preciso do seu serviço se eu não consigo entender o que ela vende? Para que isso é para mim? Então a gente precisa ter essa linha, essa primeira linha muito bem alinhada. Até porque, como o Lauro disse ontem na live, quando você tem tudo isso definido, a gente criar o nosso conteúdo fica muito mais fácil. Exato. Não é verdade? A comunicação fica mais fluida.
E aí, quando eu falo de criar conteúdos, eu falo em criar conteúdos de valor. O que é conteúdos de valor, né? Conteúdo de valor é algo que vai realmente agregar em algum ponto dentro da vida da minha persona, do meu público-alvo, né? Eu estava falando um pouquinho mais antes sobre essa transformação que as redes sociais fizeram, né? No mundo da comunicação e tal. E as pessoas hoje, elas não buscam aquela velha propaganda, né? Ah, eu vendo sabonete e compro meu sabonete porque meu sabonete é bom. Não, as pessoas, elas querem realmente estar se conectando com algo, né? Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso, conectar, sobre relacionamento, sobre ter realmente uma identificação com aquela marca. E como que eu mostro isso? Através do meu conteúdo, através do meu posicionamento, trazendo soluções para aquele meu público, para aquela. Porque eu consigo falar o tempo todo do meu produto, que meu produto é bom, eu preciso trazer algo mais. Como que o meu produto vai te ajudar? Por que que ele vai te ajudar? Como que ele pode ser usado? Existem tantas coisas que a gente pode falar sobre o nosso produto sem necessariamente ser aquela venda direta, agressiva, né? E até maçante, porque hoje assim, a gente não quer mais ficar consumindo esse tipo de conteúdo, né? É 80%, né, conteúdo entregue, 20% de E venda, aí, né? quando a gente fala de exatamente, muito dessa proporção, tem algumas pessoas que falam 70%, 20% de venda e 10% de polêmica. Mas aí eu acho que é para ter um posicionamento muito bem estruturado para fazer esses posts polêmicos. Se não se queima, né? Pois é. Então, assim, acho que essa proporção, né, de 80% conteúdo e 20% venda, ela acaba sendo muito equilibrada, né? Então, você sabe que a pessoa tá ali, quer um produto, mas ela não precisa estar falando do produto dela o tempo todo. E Não. acho que travou, gente. Você tá um pouco travada. Eu tô travada para você? Parada? Travou aí para você? Fala aí, Carol. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Nossa, agora com essa quarentena, né? A internet, puxa vida. Ontem eu tentei 4G, ontem eu tentei Wi-Fi daqui de casa. Nossa Senhora. Eu tô ok, né? Sim, não estou ainda travando, né? Vamos ver aqui. Ela já solicitou de novo. Olá! Voltei, gente. Essa questão da internet mesmo tá bem difícil trabalhar às vezes durante o dia, porque tá sobrecarregando. É, nossa mãe. Então, gente, vamos falar de conteúdo, então, pra gente falar sobre como crescer essa audiência e depois também vocês fazerem algumas perguntas, se tiverem algumas dúvidas, eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, também de uma forma Oba! mais efetiva.
Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de produzir conteúdo de valor, eu vou falar em três tipos de conteúdo. Tem algumas pessoas que falam em outros tipos, abrange um pouco mais, mas eu acabo resumindo Tá, nesses três. E, e aí vamos lá. O primeiro é sobre influência. O que é o conteúdo de influência? É você realmente personificar a sua marca e humanizar a sua marca. Né? Não adianta você querer ficar no backstage, não colocar a sua carinha no sol, gente. Estou falando o tempo todo aqui. Hoje, a nossa, o tipo de comunicação, as nossas relações na internet estão mudadas. Então, a gente precisa acabar se adequando ao que está rolando no momento, qual é a tendência, para a gente também não ficar para trás. Então, eu sei que às vezes é difícil, né? Eu trabalho com o mundo digital, com comunicação, e para mim é realmente difícil fazendo uma live, fazer stories. Todo mundo tem, né? Aquela insegurança, aquele sim, receio, mas é importante você mostrar, né? E quando a gente fala de personificar a marca, Paula, eu falo muito para as pessoas que não é você postar o que você come, o que você faz, né? É você realmente trazer a parte da sua vida que está ali com o seu negócio. perfeito. Então, por exemplo, vou falar um pouco do meu negócio. Eu trabalho com o mundo digital, eu trabalho home office, porque é uma coisa é uma necessidade minha, porque eu tenho um filho pequeno e eu quero ficar em casa com ele, né? Então, assim, como que eu vou conseguir fazer isso da minha vida para personificar a minha marca? Então, eu posso falar muito de home office, eu posso falar muito de como é a minha produtividade, entendeu? Posso falar da minha não produtividade, porque vulnerabilidade também marca se aproximar das pessoas, É entendeu? Então, verdade. pensar em como o meu estilo pessoal consegue agregar dentro ali da empresa e da minha marca no mundo digital. Então, falar como é a história da sua empresa, de como é a sua história, né? Se você fez faculdade, se você só fez cursos. Então, assim, conte um pouco de você, essa cara para sua marca, as pessoas vão conseguir se identificar muito mais com você. Como você chegou E até aí, ali, agora, né? como você chegou, exatamente. E essas histórias, né, elas acabam criando conexão com as pessoas. Então, quando eu falo aqui para vocês que eu sou mãe, que eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses, eu fiz a escolha de trabalhar com o mundo tal, né? E de não ir para grandes redações, porque eu queria ficar com mais tempo com o meu filho em casa, que eu queria procurar uma solução de trabalho home office, deixar ele em casa desde muito pequeno. Então, essas coisas fazem sentido para minha vida e podem fazer sentido para a vida de outras pessoas também. De outras Entendeu? vidas. E é isso que vai criar essa identidade, entendeu? Perfeito, concordo. E aí, o segundo tipo de conteúdo que a gente pode publicar são as provas Ah, sociais. legal. Por as provas sociais são tão importantes. Gente, ela é a validação do seu serviço. Então, quando eu posto que uma pessoa comprou meu produto ou meu serviço e gostou, falou que ele é bom, que indica esse meu produto para outras pessoas, eu estou falando ser humano, que uma pessoa realmente gostou do meu produto e do meu serviço, né? Mais uma vez, eu estou humanizando a minha marca, eu estou falando de como as pessoas se relacionam com a minha marca. Né? Muitas vezes, quando a gente entra no perfil de uma marca no Instagram, a gente vê o que as pessoas comentam sobre ela, né? Como é a relação delas com as pessoas. Então, é muito importante também a gente mostrar que o nosso produto é consumido, que o nosso produto tem credibilidade, tem confiança, que a gente realmente entrega aquilo que a gente promete. Então, promessa também é um bom e também é um bom jeito, né, de você fazer uma venda indireta. Você É quer alguma coisa mais importante do que a gente alguém sobre o seu negócio, sobre o seu serviço? Não tem. verdade. E é uma prova, E literalmente, aí, da transformação que você está prometendo, né? exatamente.
Exatamente. É a validação daquilo que você tanto promete. Então, vamos lá, deixa eu pensar em algum. Se eu tenho né? Eu trabalho com autoconhecimento, né? Qual que é a minha promessa de vida para você? Ah, eu prometo que você vai se transformar numa pessoa. Você vai identificar quais são os seus verdadeiros valores, no que você realmente acredita. Então, quando alguém ficar isso com o meu trabalho, isso é uma validação. Exato. Então, vai mostrar para as pessoas que o seu trabalho realmente é relevante. E aí, agora, o terceiro pilar, né, desses tipos de conteúdo é o conteúdo gratuito, que é o conteúdo que a gente vai disponibilizar para a nossa audiência, para ela entender mais sobre o nosso nicho, sobre o nosso mercado, sobre o nosso produto, sobre como usar nosso produto. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu trabalho com produção de conteúdo para marcas e empresas no mercado digital. Sobre o que eu preciso fazer? Carol, travou de novo. Fala alguma coisa aí pra gente ver. É. Ontem a gente falou bastante também, né? Meninas, quem estava na live de ontem lembra do conteúdo gratuito, a importância, né? A gente até quando estava falando de infoprodutos, assim, de e-book e tal, algumas pessoas perguntaram como é que eu vou colocar os meus produtos no e-book? Aí vem a questão, é conteúdo gratuito. Ou seja, você não está ali com a intenção explícita em vender. Você vai agregar, vai ensinar algo. Isso Nossa Senhora! Todos os especialistas não cansam de falar isso sobre o conteúdo gratuito, né, Carol? Exatamente. Até porque com o conteúdo gratuito você consegue mostrar tanto como o seu produto, né? Como também você mostra autoridade sobre aquilo que você está falando. Autoridade. Então, por exemplo, no meu caso digital, eu preciso, se eu quero vender através da internet, eu preciso mostrar para aquelas pessoas que eu realmente entendo do que eu estou falando, do trabalhando. Isso. Então, eu vou disponibilizar conteúdos para essa pessoa, para ela também conseguir ver como eu posso ajudar ela, né? Eu acho que hoje também as relações nas redes sociais, elas estão muito baseadas em como eu posso te ajudar. A gente precisa pensar isso o tempo todo. Como que eu posso ajudar a minha audiência para ela conseguir realmente se conectar comigo, entender quais são os valores da minha marca. E uma coisa que a gente precisa deixar sempre muito bem claro, gente, é que a gente também não pode só pensar no mundo digital como uma venda imediata. Eu preciso pensar também que eu estou construindo aquela audiência para a qualquer momento que ela precisar daquele serviço que eu presto, eu vou ser a primeira opção Isso. na cabeça dela. Então, quando eu pensar em clube de negócios, nossa, eu preciso fazer parte de um clube de negócios. A primeira coisa que precisa vir na minha cabeça é a Lidérica. É verdade. Quando eu falo, eu quero contratar uma consultoria de comunicação digital, a primeira coisa que eu preciso pensar é na Carol da Pucon. Isso.
Então, não necessariamente aquela pessoa que está consumindo o meu conteúdo agora, ela vai comprar o meu serviço. Pode ser que essa venda seja um pouco posterior, mas eu preciso estar sempre alimentando, né, essa audiência para ela entender que realmente o meu produto, o meu serviço é o mais qualificado dentro daquele nicho. Exato, vai ficar marcado, né? Ainda mais quando É, você entrega muito, o Lauro falou isso ontem, fica aquela questão da reciprocidade, né? Poxa, fulano me deu tanto, você criou ali uma reputação, uma autoridade, agora eu tenho dinheiro para comprar, de quem que eu vou comprar? Eu lembro de quem me ajudou, né? exatamente. Exatamente. Porque não tem como, né, eu comprar de algo, de alguém, de alguma coisa que nunca fez diferença na minha vida, né? Se nunca me agregou em algo. Então eu vou sempre buscar alguém que faz sentido para mim dentro do meu estilo de vida, dentro ali da minha realidade. Sim, sim. E aí, quando a gente fala de conteúdo gratuito, muitas vezes, né, as pessoas perguntam: "Ai, mas o que que eu vou postar? Meu Deus!" Né? Fica aquela dúvida, aquele, ai, mas pensando que eu vou postar hoje e tal. Então, gente, nesse material que eu mandei para Paula, tem algumas dicas, né? Algumas opções de conteúdo, mas que não tá dando para ver no vídeo agora. Eu vou ler para vocês. Que Tá são bom. comparativos, dicas, soluções, notícias, tendências dentro do seu nicho. Responda perguntas, faça frases de interação, né? É o que eu falei, não, você não precisa vender o tempo todo. Então, pergunta como a sua audiência está durante essa época de coronavírus. Vocês estão em casa, vocês estão tendo que sair para trabalhar. Interage. Sim, Acho que a gente está falando o tempo todo aqui, é relacionamento, é conexão. Então, você precisa criar esses canais dentro da sua rede. perfeito. E aí, né, eu coloquei aí para vocês, é um plus da nossa apresentação, que é um. Pode voltar rapidinho, Paulinha. Ah, desculpa. Que é esse site que tá Ah, o calendário, que com a legal! setinha. Tem o calendário, a gente trabalha com calendário editorial dentro para conseguir planejar, né, Eu o nosso quero. conteúdo, o que a gente vai postar. E uma das chaves, né, um dos mecanismos que eu uso para conseguir fazer e selecionar qual tipo de conteúdo eu vou publicar na minha rede é esse Keyword Tool, que é um site onde ele vai mostrar para gente as palavras-chave relacionadas ao nosso tema. Então, por exemplo, no seu caso, Paulinha, você trabalha com empreendedorismo feminino. Sim, Você pode jogar a palavra empreendedorismo feminino nesse site, tá. que vai dar para você as buscas de tudo relacionado a esse tema. Então, você pode entrar lá e aí a primeira coisa que aparece é de empreendedorismo feminino. O que é? Então, você já sabe que as pessoas buscam por aquele tipo de nas redes. Então, pode ser um conteúdo de relevância para a sua Ah, audiência. perfeito. Aham. É uma ferramenta que a gente pode utilizar para conseguir realmente ter as ideias do que publicar e não ficar empacado naquele bloqueio criativo. Ai, meu Deus, o que eu vou postar Perfeito. agora? Muito legal. Então, é uma coisa bem Keyword prática e bem tool. usual que pode ajudar muita gente. Perfeito. Muito obrigada. Pode passar agora para o próximo. E agora a gente vai direto para as dicas de como aumentar o seu engajamento orgânico e realmente construir essa audiência. Uma das coisas que já falou, que é 80% de conteúdo e 20% de venda. Então, mesclem bem qual tipo de conteúdo que vocês vão publicar. E aí, e aí uma coisa legal da gente falar do conteúdo é que esse conteúdo pode programar ele semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um programa mensal, onde eu já vou ter uma ideia do que eu vou fazer ao longo do meu mês, mas toda semana eu reviso esse tipo de conteúdo para ver se ele está alinhado com as coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, quando a gente tem um planejamento
isolamento, e aí do nada acontece essa questão do isolamento do coronavírus, isso vai mudar totalmente o seu É planejamento, o verdade. seu conteúdo. É. Então você precisa estar ligado e atento a essas mudanças e perceber que o seu conteúdo, ele não é, né? O que você pode produzir para o seu mês pode chegar uma hora que ele precisa ser mudado, que ele precisa ser revisado, tomar esse cuidado e ter essa atenção com o seu conteúdo. Uma das ferramentas que o Instagram proporciona para gente também, para ajudar a entregar o nosso conteúdo para pessoas que estão procurando por aquele nicho, são os usos das hashtags. Hashtags, elas podem ser de diversas maneiras, né? Geralmente, eu gosto de trabalhar com uma média de 3 a 5 hashtags, porque aí eu vou Isso é elencando como... verdade. Porque assim, Paulinha, tem algumas pessoas que condenam muito o uso das hashtags. Por quê? Porque hoje existem alguns mecanismos de automação não dentro do Instagram, né? Mas sites fazem mecanismos de automação para o Instagram. E aí, como que esses mecanismos funcionam? Eles funcionam através das palavras-chave, através das hashtags, dos nichos de interesse. Então, pode ser que ao utilizar uma hashtag, um perfil que use automação acabe entrando em contato, né, com o seu perfil, e aquilo acaba sendo uma interação fake, uma interação. Mas eu acredito ainda que para começando a construir a sua audiência, para quem está querendo crescer a sua audiência, você usar essas hashtags muito bem, de uma maneira muito estratégica, vale a pena. Ajuda, Então, né? eu gosto de elencar elas por... Ajuda bastante. Eu gosto de elencar elas por tema, então eu vou fazer alguma hashtag relacionada àquele tema que eu tô lendo, que eu tô publicando. Vou fazer uma hashtag de nicho, porque aí eu vou atrair as pessoas que estão procurando por aquele meu nicho, né? E a outra é se o negócio, ele é um negócio presencial, se ele tem alguma certa relevância na área onde ele está inserido, coloco as hashtags de localização. Ah, tá. Então, Entendeu? Porque às vezes SJC, para Vale alguns, do né? Paraíba, alguma coisa assim, São Paulo, Isso, tipo, exatamente. tá. Porque aí ele também acaba ajudando o seu conteúdo a ser entregue para pessoas dentro, né, daquela área. Então é uma ferramenta também que eu gosto. A outra dica é interaja com os seus seguidores. Gente, não tem jeito, não tem como a gente consciência se a gente não interagir com as pessoas. Lembrem-se, não são número de seguidores, são pessoas. Então, o tempo todo você precisa estar interagindo, você precisa estar se dedicando a criar esse laço, a criar essa interação com as pessoas que estão ali na sua rede social. Uma outra ferramenta que eu acho que, assim, o que vai ser realmente um divisor de águas dentro do perfil é utilizar os stories, ferramenta poderosa. Gente, muitas pessoas todos os dias não tá utilizando os stories como uma ferramenta para alavancar a sua marca, você tá perdendo tempo, você tá realmente ficando para trás. Porque, olha, tá falando que tem muita dificuldade. Eu trabalhei um tempo com a Tá e gente, faz stories, tem que gravar. Realmente é o que vai criar essa conexão com o seu público, né? É isso que faz as pessoas olharem para você e falarem: nossa, eu quero ser cuidada por ela, quero comprar o produto dela. Então, assim, utilize stories. E dentro dos stories, a gente tem diversas ferramentas, a gente tem muitas ferramentas dentro dos stories que podem ajudar o conteúdo a ser entregue para mais pessoas. Quando a gente tem aqui nos stories ali em si, aquela caixinha de ferramentas, né?
com a figurinha do em casa, com caixa de perguntas, com enquete, com teste, com contagem regressiva. Tudo isso, todas essas ferramentas, elas te ajudam a levar pessoas. Porque o Instagram entende que você está utilizando de todos os recursos que ele te proporciona para mais gente. Oh, meu Deus. Legal, eu adoro as enquetes, os GIFs, eu exploro bastante ali, eu gosto. Voltou? Sim, a Eu, Mãe e Agora, ela havia explicado aqui há pouco sobre escolher a hashtag. Assim, primeiro ela sugeriu poucas hashtags, né? Então, primeiro sobre o tema, depois sobre o seu nicho, depois localização, se você tiver interesse. E eu costumo usar umas 8, viu, gente? Eu não sei vocês. Como é que vocês usam hashtag? Conta aí. Eu tenho um pouquinho. Antes eu usava um monte, mas agora eu diminuí, mas ainda assim eu não uso só 4, 3, não. Eu uso mais do que isso. E call to action. Ah, o call to action também é bem legal. Call to action, legal. Voltamos. Pronto, voltei. Então, gente, voltando a falar um pouquinho sobre os stories, né? Aquelas ferramentas que a gente tem lá, elas foram feitas utilizadas. Nos stories tem muita Voltou? ferramenta. E eu gosto também, quando eu vou gravar vídeo nos stories, usar os filtros. Ah, eu me divirto, gente, com os filtros dos stories. Eu acho muito legal. A Ju Felizardo sempre usou hashtag que tem relação ao conteúdo que estou postando. Tá certo. Mas, Ju, eu acho que você pode usar a hashtag sempre. Você pode usar contabilidade, no teu caso, pequenas empresas, sabe? Pequenos negócios. Ah, essa é uma boa pergunta, né? Hashtag nos stories, vale a pena usar? Tá ouvindo, Carol? Sim. Porque daí você usa uma hashtag do tema que você está falando do post, foi isso que ela disse. E depois você usa uma hashtag do seu nicho. Opa! Hoje tá dureza, hein, gente? Eita, nós! Vamos lá, vou acabar usando o Zoom, hein? Fazer uma sala de aula, usar o Zoom, não tem esse problema de cair. Tá ouvindo, Carol? Pronto. Tô ouvindo. Coloquei agora pra ver se a gente não indo tanto assim. Ai, tomara. Elas estão perguntando hashtag nos stories. Deve-se usar? Sim, gente, como eu falei para vocês, a ferramenta, a hashtag, ela também é uma ferramenta dos stories. Então, quando você coloca ela, fica mais fácil dele identificar nos mecanismos de buscas quem está procurando por aquele, né, por aquela hashtag que você colocou. Então, ajuda também a aumentar a visualização dos seus stories.
Esses dias atrás eu tava num café ali em São José e aí eu fiz uns stories lá e coloquei a localização. 3 pessoas começaram a me seguir por conta daquela localização, porque aí, gente, Olha, lá nas estatísticas, né, quando você vai olhar as interações que teve ali no, nos seus stories, aparece para você quantas pessoas vieram para você através de busca, através de descoberta. Então a gente consegue mensurar realmente se aquele tipo de ferramenta está fazendo diferença dentro da nossa rede, perfeito. né? Então eu acho. E assim, gente, o que eu gosto muito de falar também é que não tem uma regra, uma receita de bolo. Não existe. Se alguém falar para vocês que tem, a gente tem alguns pontos que vão nortear o nosso trabalho. Mas Sim, não tem receita de bolo. O que às vezes é aplicável no meu negócio, para o meu público, para minha audiência, pode não ter nada a ver com o que é aplicável para Paula. exato. Então, se a Paula faz publicações diárias, está o tempo todo lá nos stories, ela utiliza às vezes muito mais os stories que o feed, isso vai fazer sentido para o público dela. Pode ser que para o meu público não faça tanto sentido. Então, se vocês vão começar agora a pensar realmente em como posicionar a marca de vocês, começa a pensar, né, no que faz sentido para o público de vocês, testa, vê se aquilo traz resultado. Se não traz resultado, tenta identificar por que que não trouxe esse resultado, né? Então, quando eu uso hashtag nos meus stories, quando eu uso localização nos meus stories, eu percebo que mais pessoas me encontram. Então, é uma ferramenta que para o meu negócio está dando certo. Exato. Então, utiliza. Então, é muito de testar e ver o que vai se adequar para o seu negócio. Cada negócio é um negócio. Ô, Paulinha, deixa eu só fechar sobre o call to action para a gente ir respondendo as perguntas, pode Ótimo, ser? pode ser. Gente, a última dica que eu vou dar aí para vocês é fazer uma chamada para ação. O que é chamar para a chamada da ação, né? A gente precisa entender que nem sempre o que a gente fala tá tão óbvio assim. Às vezes as pessoas precisam que você indique, que você mostre o caminho para elas. Então tem uma coisa que eu gosto de falar muito que é orquestrar a sua audiência. Mostre para sua audiência o que ela precisa fazer. Então, se você fez um post de Perfeito. interação, fale para aquela pessoa o que ela precisa fazer para interagir com você. Ela precisa marcar uma amiga? Ela precisa comentar alguma coisa pessoal dela nos comentários? Ela precisa mandar para alguém? Então, sempre, o tempo todo, fale para sua audiência o que ela precisa fazer. Claro que você sempre vai falar de uma maneira, né? Realmente, mas é uma maneira direta, né? Então, fez um post, conversou com as pessoas nos stories, pede para elas comentarem o que elas acharam, pede para elas darem a opinião delas, cria esse relacionamento, cria essa interação, porque às vezes a gente pensa, mas se tá ali é para comentar. Não, tem gente que não consegue, né? O Ter óbvio essa precisa ser falado, né? precisa ser dito, exatamente. Eu, né, há muito tempo, há um tempo atrás, eu ficava rolando, né, o meu feed do Instagram e eu simplesmente esquecia de dar um curtir, entendeu? É uma coisa que você vai fazendo tão no automático. E Automático. aí, sempre quando tem ali para mim, curta, compartilhe, salve, isso me lembra a fazer algum tipo de ação com aquela interação, né? Então, eu acho que para a gente fechar, assim, é isso, assim, cria as interações, cria essa conexão com a sua audiência para vocês conseguirem realmente ter uma via de mão dupla, né? Vocês falam, eles falam e você também consome. Então, acho que é isso. Mandar colocar algum emoji, né? Por exemplo, diga sim se você, de acordo com o post, né? Dá uma agitada, dá uma Exatamente. agitada, né? Muitas vezes, né? Às vezes, gente, esses posts, né? Por exemplo, comente aqui com emojis como está sendo o seu dia. Talvez esse tipo de conteúdo não esteja totalmente alinhado com o que você vende, né? Com o seu serviço, com o seu produto.
Mas isso também gera conexão, isso gera relacionamento. Então, é importante para Uma as vez ou pessoas outra tá também, né? valendo, né, ô Carol? Exatamente, O que é feio exatamente. Eu é acho que assim, pessoal que só tem. Eu olho às vezes páginas assim, só tem meme, só tem GIF.